Professora Nazaré, eu gostaria muito, inicialmente, de agradecer esse convite. É uma grande honra aqui estar na Academia Atlântico. Eu acompanho sempre a Academia Atlântico. Eu acho que o que está acontecendo na Academia Atlântico é um fenômeno muito importante do ponto de vista intelectual na sociedade brasileira. Há muitas coisas acontecendo hoje no Brasil do ponto de vista intelectual, mas a Academia Atlântico tem certas particularidades que a tornam especialmente relevante. Eu tenho muita honra de estar aqui, aceitei esse convite assim e acho que é uma instituição que tem muito a oferecer para o universo intelectual brasileiro. A professora Maria Nazaré fez uma pergunta, eu não estava não estava conseguindo exatamente encontrar um título e tal, ela fez uma pergunta para eu responder. A pergunta é: somos ainda iluministas? E realmente essa pergunta é importante, porque é uma pergunta que explica muito das nossas grandezas e misérias no limiar do século XXI, né? E tem muito a ver com a nossa perplexidade diante daquilo que somos hoje e da nossa angústia. Eu digo uma angústia intelectual, uma angústia social, diante daquilo dentro do qual nós estamos vivendo hoje, né, neste momento. E essa pergunta é importante porque, sim, de fato, dentro da história da filosofia, em geral, se entende que o iluminismo é um fenômeno intelectual. Há que se anotar isso, porque isso é uma coisa muito importante quando a gente estuda o iluminismo, né? O iluminismo, ele não é um fenômeno social, ele não é um fenômeno econômico ou político, nós diremos assim. O iluminismo é um fenômeno intelectual. Ele nunca deixou de ser uma... Como é que a gente pode definir isso? Isso para mim é realmente um mistério, né? Ele é uma forma de pensar que vai tomando conta das elites pensantes, né, das elites intelectuais da Europa ocidental e central, de uma forma assim, até nós diríamos viral, né, por contágio, e que vai se espalhando pelas mentes e a maneira de entender o mundo de setores intelectuais ou dirigentes diversos. Mas nunca o iluminismo foi um movimento de natureza social. Ele não emergiu como uma demanda da sociedade. Ele surgiu como uma forma de ser de determinados setores intelectuais e dirigentes da Europa. As origens. Então, em geral, na história do iluminismo, se pensa na história da filosofia, o período iluminista, ele é geralmente empendido entre os séculos XVII, finais do século XVII, finais do século XVIII. Mas a verdade é que a pergunta somos ainda iluministas faz todo sentido, porque tudo que veio depois, ou seja, as guerras e as revoluções do século XIX, as tragédias terríveis do século XX, tudo isso tem a ver com o que foi pensado no século XVII e no século XVIII, com o que foi teorizado, né, intelectualmente, e com o desespero que foi implantado pelo pensamento iluminista na alma humana, na consciência humana. Então, você tem, depois das revoluções do século XVIII, a instalação em cadeia de repúblicas seculares ou democracias ou estados seculares na Europa ou na América do Norte, aquilo que já foi chamado das revoluções atlânticas, que se estendem até meados do século XIX, sendo que a última delas na Europa é provavelmente a Revolução de 1917 na Rússia. Quer dizer, você tem todo um processo revolucionário a partir daquele momento, mas tudo isso está dentro do quadro geral do pensamento iluminista. Você vai ver em todos esses movimentos
a presença de determinados temas. Eu vou aqui escolher um especificamente, mas de diversos temas do pensamento iluminista que vão assim contaminar. E isso não é só um fenômeno europeu, porque isso vai contaminar o mundo inteiro. Não é só a Europa e a América do Norte, mas isso claramente, né, nós sabemos, se espalha pelo continente americano, pelas antigas colônias espanholas e a colônia portuguesa. O Brasil é um caso particular, não nos cabe aqui analisar, mas sem dúvida o Brasil é um dos poucos lugares resistentes a isso. O Brasil vai resistir a essa expansão revolucionária e nós nunca teremos uma revolução aqui. Mas, de qualquer forma, o Brasil vai acabar se amoldando a isso de uma forma ou de outra. E isso depois vai se espalhar pela Ásia, pelo século XX afora, e de alguma forma pela África também, de uma maneira ou de outra. Do ponto de vista político, é a construção dos estados seculares. Bom, mas então, sim, nós ainda somos iluministas em determinada dimensão, porque nós, quase tudo que, do ponto de vista da sociedade, da esfera pública, né, tudo aquilo que nos diz respeito à nossa existência pública hoje, grande parte dos códigos são códigos de matriz iluminista. Há muita coisa, né? O iluminismo em si, as raízes disso são difíceis assim de serem precisadas. Há um pensador comunista muito importante no século XX, Louis Althusser, que no seu estudo sobre Maquiavel, ele dava assim, uma importância imensa a Maquiavel, porque ele achava que Maquiavel tinha sido o pensador, o intelectual, cientista político, ou filósofo político, o que quer que fosse Maquiavel, que refletiu, segundo Althusser, sobre os princípios do princípio. Quer dizer, Maquiavel, ali naquele momento, lá ele estava pensando no princípio disso tudo, né? Então Maquiavel, ele se distancia de uma moral objetiva. Maquiavel, ele se distancia da transcendência, né? Maquiavel é o primeiro, por exemplo, é um dos primeiros a repercutir ou levar realmente a sério o livro de Lucrécio, De Rerum Natura, que é um livro importantíssimo na formação do pensamento iluminista, né? É um livro que foi redescoberto exatamente pelos humanistas italianos, e é um manifesto, nós diríamos assim, que vem da antiguidade, um manifesto em defesa de um mundo que se explica a partir dele mesmo, né? Que não necessita qualquer outro tipo de explicação que não seja o seu próprio movimento. Então, Maquiavel tinha uma cópia do livro de Lucrécio, e existe até hoje esse livro de Lucrécio anotado por Maquiavel. É muito interessante, porque em determinada altura Maquiavel escreve ao lado de vocês sabem, a tese de Lucrécio era a tese de que o universo ele surgiu através do livre e espontâneo movimento dos átomos. Os átomos foram se chocando, se aglutinando. Essas aglutinações, elas foram formando ordens, né? Não só indivíduos, mas como processos e fenômenos, e esses fenômenos conspiram para sua própria manutenção. E a ordem, então, emerge do próprio movimento dos átomos. Há um momento em que Maquiavel anota ao lado, assim, dizendo o seguinte: o livre movimento dos átomos é o fundamento da liberdade. Anota o Maquiavel, quer dizer, você vê, ele começa a entender, Maquiavel começa a entender a liberdade, pelo menos nesse comentário, né, que ele faz no livro de Lucrécio, como oriundo do aleatório do mundo, né, de movimentos que estão dentro do mundo. Maquiavel, eles apontam muito Maquiavel, né, e na verdade os humanistas italianos, esses foram muito importantes nessa história toda, porque Lorenzo Valla, por exemplo, Lorenzo Valla foi em cima da Igreja Católica com muita força. Foi ele que disse que o testamento de Constantino era uma farsa, que era o célebre documento pelo qual Constantino havia legado ao bispo de Roma o poder temporal sobre o Ocidente.
Né? O Lorenzo Valla pegou esse documento e disse, olha, esse documento não é verdadeiro, esse documento é uma falsificação feita na Idade Média e tal coisa. Então, os humanistas italianos são muito importantes, mas os iluministas mesmo, eles... Bom, há outros pensadores que também são relevantes nessa história. Copérnico, por exemplo, é fundamental, né? Menos pelo que o Copérnico fez em si, embora o que o Copérnico fez foi alguma coisa única, alguma coisa absolutamente extraordinária. Né? Copérnico, ele pegou toda a astrologia, todo o pensamento físico anterior e transformou, ele emancipou a matemática de qualquer juízo ou pensamento subjetivo. Ele pegou a matemática e fez os cálculos e colocou as coisas nos seus devidos lugares e chegou à conclusão de que a única explicação para o movimento dos astros, dos planetas, era que ele girava em torno do Sol. Isso de Copérnico foi muito importante. Ele, Copérnico especialmente, embora ele tenha tido cuidado de só publicar o livro dele após a morte, ele sabia, né, ele tinha intuição da importância, da relevância do que ele estava produzindo, e veja bem, Copérnico é uma coisa única em termos de todo o pensamento humano. A forma como ele lida com a matemática, matemática pela matemática, a independência da matemática de qualquer coisa, de qualquer avaliação subjetiva, porque a matemática sempre se submetia às coisas, né, de alguma maneira. A gente estava falando aqui, desde o período, sempre foi assim. A matemática, os números, por exemplo, traduziam coisas ocultas. Ele diz que não, a matemática é uma forma de você ver coisas invisíveis. Coisas que você não vê, você pode ver através da matemática. Então, foi importante Copérnico, sem dúvida. Né? Lutero, você não pode dizer... muito se estuda, por exemplo, sobre a influência de Lutero nessa história toda. Ora, Lutero, a forma como Lutero rompeu com a tradição, como ele tomou uma decisão. Porque ele não foi só... Lutero não era exatamente... não era só herético ou qualquer coisa. Lutero, ele realmente rompe. Ele toma uma decisão de dizer que aquela tradição que existia, ela não fazia sentido mais. Ele rompe com ela. Então, hoje se tem estudado bastante sobre a influência do pensamento de Lutero sobre o iluminismo, muito no sentido, ele propriamente, Lutero era um crente e tal, mas o movimento que ele inicia é um movimento de crítica a muita coisa, tanto que se você observar Wellhauser, o que vai detonar o Pentateuco, né? Aquele que vai dizer que o Pentateuco não podia ter sido escrito, quer dizer, isso já tinha sido, a gente ainda vai chegar onde isso começou, mas aquele que provou, supostamente, que o Pentateuco era composto de várias fontes diferentes, javista, eloísta, né, aquela deuteronomista, toda aquela história que ele constrói, ora, ele veio do luteranismo. Então, o Lutero, ele dá início a um processo que também tem sua importância dentro do pensamento iluminista, principalmente na crítica que ele faz. É claro que as relações entre os protestantes e iluministas, principalmente depois da crise do século XVII, das perseguições na França, né, quando o Edito de Nantes foi suspenso pelo rei Luís XIV, é uma relação complexa, mas os iluministas vão correr em defesa dos protestantes, né, em defesa da tolerância aos protestantes. E se você pega certos autores, todos eles, na verdade, os grandes iluministas, desde Voltaire, passando por Locke, todos eles defendiam tolerância para os protestantes, mas intolerância para a Igreja Católica, era sempre assim, basicamente. Então havia ali uma coisa importante nessa história toda. Mas há um personagem, e isso é muito curioso, porque Jonathan Israel, que é um historiador das ideias, um historiador da filosofia, e que trabalhou muito com o pensamento iluminista, Jonathan Israel, ele disse que um pensador muito importante, e isso realmente é verdade, analisando Diderot, Halbach, todos eles de alguma forma se colocavam diante desse pensador com muita gravidade. Um pensador muito importante foi, sem dúvida, Baruch Spinoza. Spinoza, o príncipe dos filósofos, né, esse é o epíteto dele, né? O Spinoza
tem uma importância gigantesca dentro do pensamento iluminista. Assim defende e Voltaire, especialmente, achava que a influência de Spinoza era muito ruim. Porque Spinoza, ele combate, bom, claro, Spinoza, no Tratado Teológico Político, ele é o primeiro. Hobbes também fará isso, mas não com a profundidade com que Spinoza o fará. Spinoza ataca a legitimidade espiritual da Bíblia. Isso é um objetivo do Spinoza, né? E ele não ataca isso de uma forma passional, ou menor, ou superficial. Ele ataca isso de uma forma muito profunda, né? Ele afirma, sustenta de forma muito pertinente de que a Bíblia foi escrita por homens, de que a Bíblia é um texto cheio de problemas que só podem ser explicados por serem frutos da imaginação humana. E Spinoza, especialmente, ele faz uma afirmação que é uma afirmação que vai ser repetida de uma forma ou de outra, em diferentes casos, por grande parte dos pensadores iluministas. Spinoza diz o seguinte: não existem milagres, diz Spinoza. A ideia do milagre, ele diz, é uma ideia, quem afirma ver um milagre, quem afirma testemunhar um milagre, diz Spinoza, ele não consegue estabelecer nenhuma comparação com algo conhecido. É uma coisa única, é uma coisa excepcional. E aí Spinoza explica o que é para ele um milagre. E isso tem uma importância muito grande. Milagre, nós chamamos de milagre aquilo cujas causas nós não conhecemos. Isso é que nós chamamos de milagre. E todas as coisas que acontecem no mundo, diz Spinoza, têm uma causa conhecível. Tudo pode ser explicado. Tudo pode ser explicado. Mesmo que no momento você não tenha uma explicação para aquilo, em algum momento você terá. Então, o milagre, na verdade, a percepção do milagre é uma manifestação de ignorância. Esse tipo de movimento que Spinoza fará com muita... Você veja, é um pensamento assim muito forte, no sentido de que ele vai dizer que toda a experiência que você tem do invisível, de alguma coisa que está além do mundo, de alguma coisa excepcional, de alguma coisa extraordinária na existência, ele vai dizer, na verdade, é expressão da sua ignorância sobre as coisas. Porque todas as coisas que estão no mundo podem ser explicadas dentro do próprio mundo. Né? Tudo o que acontece é explicado dentro do mundo. E aí você tem essa importância do pensamento de Lucrécio, né, dos epicuristas nessa história toda, especialmente Lucrécio. Né? Você está acontecendo alguma coisa, você pode achar que isso vem de algum outro lugar, de Deus, por exemplo. Mas na verdade não. Isso não vem de Deus, isso vem do próprio mundo. E você tem aí, claro, na medida em que o processo, na medida em que a ciência, né, ela começa a se desenvolver, e isso é uma coisa, se desenvolver enquanto utilizando uma matemática livre de valores, as pessoas começam a se dar conta realmente que muitas coisas que eram misteriosas, na verdade não eram tão misteriosas assim. Como, por exemplo, o Copérnico já tinha feito, tinha feito já, quando ele mostra que o movimento em alça dos planetas, na verdade, não era misterioso. Esse movimento em alça, o chamado movimento retrógrado dos planetas, na verdade era uma manifestação aparente da nossa visão da órbita dos planetas em torno da Terra. Esse tipo de raciocínio, então, para Spinoza, mostra claramente que não há extraordinário. O que há é ignorância. E o resto é imaginação. Spinoza é muito crítico da imaginação. Assim, né, da imaginação humana. Ele é um fundador. Então, você vê Voltaire, por exemplo, e diz mais, Spinoza vai além. Spinoza estabelece a correlação entre essa crítica de natureza, nós diríamos, espiritual,
essa negação, né, de uma razão externa ao mundo, ele estabelece a conexão entre isso e a construção dos poderes na Terra. Então ele vai dizer que os reis, os soberanos, utilizam isso, né, para poder ocultar as suas verdadeiras razões, que são humanas. Então eles são escolhidos por Deus, são nomeados por Deus, etc. A história de Spinoza é particularmente curiosa porque ele tem de alguma forma a ver, tem a ver de alguma maneira com a nossa civilização luso-portuguesa, né? Vocês sabem, Spinoza, ele era de uma família de judeus convertidos naquela época da conversão forçada dos judeus em Portugal, e depois de algumas gerações a família resolveu voltar para o judaísmo, foi para a Holanda, lá na Holanda se converteu na sinagoga portuguesa, e o Spinoza viveu ali, cresceu ali e se desentendeu totalmente com as coisas judaicas e rompeu com isso, rompeu e construiu uma obra que é uma obra crítica da religião, né, de forma muito assim profunda. Então esse pensamento, então você veja, Voltaire, por exemplo, ele criticava muito Diderot e outros filósofos, porque ele dizia assim: vocês andam muito pelo caminho de Spinoza. Por quê? Porque o caminho de Spinoza, ele tendia a marchar na direção de um nivelamento da sociedade. Aliás, Spinoza é um dos primeiros, talvez o primeiro pensador a se dizer, no mundo moderno, a se dizer democrata. Spinoza, ele achava que as hierarquias sociais, elas eram ilusórias, eram falsificadas. Então o Voltaire, por exemplo, ele criticava muito Diderot e dizia: olha, vocês têm que se afastar de Epicuro, vocês têm que se afastar de Lucrécio e se afastar de Spinoza, porque eu acho que vale a pena a gente atacar a igreja, dizia Voltaire, mas não vale a pena atacar os príncipes. Não vale a pena atacar os príncipes. Uma coisa é você atacar o clero, outra coisa os príncipes. Porque o que é que Voltaire, por exemplo, diferia de Halbach ou de Diderot? Eles achavam que a filosofia ela podia ser disseminada pelo universo inteiro, né? Eles diziam: não, todo mundo pode ser filósofo, todos os homens são iguais, na verdade. Todas essas estruturas hierárquicas são ilusórias. O Voltaire achava que não. Ele achava não, a filosofia é para alguns. Os príncipes devem continuar governando, porque se não houver príncipes, a sociedade vai entrar em colapso. Então o Voltaire era, por mais incrível que possa parecer, o Voltaire era um conservador diante de outros filósofos mais radicais do que ele, no que dizia respeito às consequências de determinados pensamentos de natureza iluminista. Mas você vê, quer ver um exemplo curioso disso? Nessa mesma época, são as especulações, é esse momento assim crucial da transição da alquimia para a química. Né? Esse momento é um momento assim tão importante, porque que tem repercussões sobre tudo no fundo, inclusive sobre a economia, sobre como se passou a entender o dinheiro, porque até o limiar do mundo contemporâneo, até o limiar do iluminismo, o ouro tinha um papel muito importante nas coisas. Porque o ouro, o nosso amigo Aristóteles, ele tinha certas dúvidas lá no Ética dele, sobre se realmente o ouro tinha algum valor em si ou não. Ele não sabia bem exatamente dizer, né? Ele achava que era uma convenção e tal, mas ele colocava essa questão: o ouro tem um valor em si? Bom, durante toda a Idade Média, há todo um movimento que sustentava o valor em si. Se você pega aqueles... Tem um alquimista, um dos últimos grandes alquimistas, que era professor de Newton, porque Newton, apesar de ser um cientista, também era alquimista, né? Esse era o paradoxo de Newton, né? Newton, ele descobre tudo, né? Ele pega a matemática e traduz tudo em matemática, mas ele também amava a alquimia, e a alquimia, ele era alquimista. Aliás, nos exames dele, que depois eles fizeram do corpo dele, viram que ele estava envenenado por mercúrio. Vocês sabem, o mercúrio e o enxofre eram muito importantes na alquimia, porque quase tudo derivava do mercúrio e do enxofre. Então, mas esse último alquimista, esse que foi professor, o que Newton lia muito, ele tem uma descrição do ouro, do que é o metal ouro,
que é uma coisa impressionante, né? Ele vai descrevendo como é que o ouro se organiza em camadas, como é que ele tem uma camada de enxofre, depois uma camada de mercúrio, depois uma camada de enxofre metálico, depois uma amálgama de mercúrio com ouro, depois ouro, porque os alquimistas achavam que os metais eles eram compostos de outros metais. E um metal adquiria uma determinada configuração através de uma mistura, de uma proporção certa de determinados metais e elementos químicos sob certas condições. Por isso era possível, inclusive eles acreditavam, que você produzisse ouro em laboratório, desde que você reunisse esses elementos numa determinada proporção correta. Mas ele vai descrevendo e depois ele chega no fim, diz esse alquimista, lá no fim, você encontra o núcleo do ouro. E dentro do núcleo do ouro, ele diz o espírito. O espírito. Então, eles viam que a matéria emergia do espírito, de alguma forma. Mas nessa mesma época, tinha gente que... Não é que o Dalton ele fosse inspirado diretamente por Lucrécio, pelo atomismo, mas ele se dá conta, ele vai na direção dos átomos. Né? E aos poucos eles começam a descobrir que o ouro, e isso tem a história dos fundamentos da química, o ouro e outros metais, outros elementos, eles não são fruto de proporções, eles são elementos, cada um deles separados de outros, e cada átomo corresponde a um elemento diferente. Esse movimento, ele vai pegar o ouro, que era o mais importante dos metais, e colocá-lo lá. Isso vai lá para o final do século XIX, onde isso é concluído, no final, numa parte específica da tabela periódica dos elementos, aliás, entre o mercúrio e, eu não me engano, qual outro elemento. Então, esse processo, ele vai desmontando todas aquelas expectativas de relações que existiam com o mundo antes do iluminismo, que eram baseadas na experiência do extraordinário, na experiência do surpreendente, do milagre, né? Porque era isso que, na verdade, orientava as pessoas. Tudo era excepcional, tudo era milagroso. Você vê, por exemplo, a própria questão do ser humano em si, da gestação do ser humano. Como o ser humano era gerido, como ele era concebido, como ele se desenvolvia dentro do útero materno. Naquilo ali havia um mistério, sempre havia um mistério, um enigma. Como aquilo acontecia, de que forma aquilo se processava. Né? Isso aí é uma coisa que quando, no século XVIII, as pessoas começaram a se perguntar aos iluministas, espera um pouco, o que acontece realmente aqui? Não como milagre ou como fenômeno, mas o que acontece enquanto explicação que possa desmontar o milagre ou o excepcional. Quando eles começaram a fazer isso, há um jesuíta italiano que já escreve logo um livro sobre a sacralidade da gestação. Por quê? Porque ele percebeu que o que já estava começando a acontecer em meados do século XVIII era a tentativa de aplicar, não exatamente literalmente, mas aplicar a tese de Spinoza ao próprio processo de gestação. Então, quando você vê as tentativas que vão sendo feitas, e são tentativas assim muito cada vez mais profundas e muitas vezes ousadas, pelo menos nessa parte da questão, vocês vão ver que toda tentativa é para tentar entender o que acontece. E aí há uma mudança muito grande na representação, por exemplo, dos embriões até o século XVII, quando você representava um embrião dentro da barriga de uma mulher, dentro do útero de uma mulher, em geral era um ser humano normal, desenhado pequenininho. A partir do século XVIII, no século XIX, eles começam a representar realmente os embriões, como eles aparecem, como eles são. Eles têm a necessidade de tentar encontrar o que é isso, realmente, aí eles mostram, começam a aparecer aquelas representações do embrião se desenvolvendo, no útero e tal, coisa. E aí eles vão atrás do enigma. E aí eles acabam descobrindo o espermatozoide. Os microscópios descobrem o espermatozoide. Depois eles já sabiam que isso existia, por experiências e vivissecações que começam a ser feitas naquela época. Depois descobrem um óvulo e etc.
E aí você marcha naquela direção, que é a direção mais séria, né, que é a culminância disso, que é o pensamento de Darwin. Darwin é culminância de uma tradição iluminista. O que o Darwin faz, o que ele tenta fazer, embora Darwin, vocês sabem, Darwin era muito cauteloso com essas coisas de Deus, né? Ele está enterrado, ao que me consta, sepultado lá naquela catedral em Londres. Mas por quê? Porque Darwin, ele, em determinado momento, quando ele via que avançava muito, não, mas eu não estou dizendo que isso vem do mundo, estou dizendo que isso vem de Deus. Mas, de qualquer forma, o objetivo dele era sempre descobrir o que estava acontecendo. E ele é muito intrigado com essa questão da hereditariedade, de como as coisas são e como as pessoas se transformam. Ele chega a formular uma teoria sobre isso, né? E a partir de Darwin, você vê claramente que aquilo que era um mistério passa a ser entendido como alguma coisa que pode ser conhecida e inclusive manipulada. Quando a gente fala do pensamento eugênico, da eugenia, que foi um conceito que foi inventado exatamente pelo primo de Darwin, né, que ele se encantou com a origem das espécies e entendeu que não apenas o mistério do ser havia sido debelado com a teoria da evolução de Darwin, ele achou que aquilo ali tinha resolvido o problema. Finalmente a gente entendia por que as pessoas nasciam assim e não de outra forma. Mas aí ele começa a ver, se nós conhecemos esse processo, por que nós não podemos manipulá-lo, alterá-lo, mexer nele? Então a ideia de aborto, por exemplo, de abortos seletivos, começa nessa época, no século XIX, no final do século XIX, com o pensamento eugênico, né? Até hoje, na Inglaterra, em muitos países, quando existe uma má formação qualquer, ou quando isso começou naquela época, né? Se a pessoa é identificada algum tipo de alteração, há uma recomendação para interrupção da gravidez. Isso começou naquela época porque o pensamento eugênico visa exatamente controlar a qualidade das pessoas que nascem, a qualidade da vida das pessoas, de como elas crescem. Então, esse tipo de intervenção, ela tem a ver com aquela tese central de Spinoza, né? Nada é mistério. O mistério é a ignorância das coisas. Se nós conhecemos as coisas, nós podemos manipulá-las, nós podemos mexer com elas. E isso é uma pretensão muito grande. O pensamento iluminista, ele é extremamente pretensioso, assim, né? Extremamente pretensioso, porque a ideia central que move, por exemplo, Spinoza. A gente fala em Spinoza, mas Spinoza é muito importante realmente. Você vê que o pensamento de Spinoza, ele está por trás de muita coisa que nós dizemos hoje, assim, no mundo, né? E Spinoza é muito valorizado, tanto que esse epíteto dele, o príncipe dos filósofos, é muito no sentido de que ele é dos filósofos, os filósofos, né? Os filósofos, a geração dos filósofos do século XVII e XVIII, ele é o príncipe, ele é o primeiro, porque ele teve muita coragem em afirmar coisas sobre que abriram para o ser humano horizontes. É claro que o que acontece aí, o que é importante em Spinoza, o que é importante em Maquiavel, o que é importante em Lucrécio, né? O que é importante nisso? O importante nesses pensadores, ou mesmo em Copérnico, coitado, ele é acusado de coisas que, na verdade, ele, no preâmbulo do livro dele, ele diz que de forma alguma o pensamento dele, ele era padre, né? Bom, isso não quer dizer nada, né? Mas nunca quis dizer nada e continua sem dizer nada, mas ele era padre. Mas de qualquer forma ele é muito cauteloso e dizer que, olha, eu não estou querendo com isso dizer que as qualidades são inferiores às quantidades. Eu não estou dizendo isso. Mas as matemáticas nos permitem ver coisas, a matemática nos permite ver coisas invisíveis, diz Copérnico. Então, o que esses pensadores eles prepararam foi um movimento muito intenso e que se desenvolve de forma alucinada nos últimos 200 anos, como nunca antes nenhum movimento na história, um movimento muito ilusório sobre a capacidade humana de controlar o extraordinário.
o invisível, de transformar aquilo que é surpreendente em conhecido e, consequentemente, abdicar. Agora, para isso acontecer, é necessário você ficar livre da ideia de que existe algo além do mundo visível, além dos átomos, que pode ou deve mediar a sua relação de conhecimento com o mundo. Isso é uma coisa assim muito singular do pensamento iluminista, né? Quando a gente diz assim, a Segunda Guerra Mundial é uma obra-prima iluminista, e é realmente, vocês sabem, depois do iluminismo nunca se matou tanto, nunca se trucidou, nunca se cometeram tantas carnificinas, quanto nunca se tinha visto nada igual, porque o iluminismo permite que o ser humano conheça o mundo totalmente livre de qualquer entrave moral ou ético, né? Que seja capaz de mediar a sua relação com o mundo. A crítica que é feita a esse invisível, a crítica que Spinoza ou Maquiavel começam a fazer, é uma crítica que tem uma influência muito funda sobre a ciência. Porque permite que as pessoas façam coisas que antes as pessoas achariam errado fazer. Por exemplo, esse é um tema hoje em dia polêmico, mas sempre foi polêmico, na verdade. Eu não vou falar aqui nada de muito absurdo. Mas, por exemplo, quando Jenner concebeu a vacina contra a varíola, que foi um momento muito importante, né, do iluminismo, né? Nós estamos em pleno século XVIII, finais do século XVIII, a aplicação da vacina ela foi decidida por razões, utilizando uma argumentação meramente matemática, estatística. O que eu quero dizer com isso? Era na época logo depois você vai ter Laplace e todo o trabalho da estatística. Laplace achava que tudo podia ser ponderado ou explicado pela estatística, tanto que dizem que ele se virou para Napoleão e diz assim: Majestade, eu acho que cada vez mais nós devemos excluir Deus como uma possibilidade, né? Ele dizia isso, diz que ele diz isso a Napoleão. Ele acreditava, mas o que acontece na vacina? Há um médico que diz a seguinte coisa: olha, a vacina, nós temos que ponderar ao aplicá-la sobre a dose de mortalidade que ela vai diminuir. Quer dizer, nós temos que fazer a seguinte equação aí: nós temos que ver a mortalidade total, a mortalidade pela varíola, a mortalidade causada pela vacina, né? E o que a vacina irá diminuir na mortalidade geral. Quer dizer, mesmo que a vacina cause por si só uma mortalidade, se essa mortalidade for inferior à mortalidade causada pela varíola em si, você tem aí um ganho. Vocês prestem atenção que esse pensamento é um pensamento estatístico, a base da estatística é um pensamento muito importante e mostra, sim, um total... Olha, Boras, o que ele está dizendo aí é o seguinte: nós podemos admitir que pessoas morram desde que, no número total, haja uma queda da mortalidade relativa. Essa questão, que é a questão de Laplace, depois vai colocar por escrito, no livro dele, naquele estudo dele sobre probabilidade, que é uma revolução, né? Uma revolução total na forma de entender o mundo, de entender tudo, né? Entender matematicamente, implica numa redução do humano a número. A um número. A um número. Não é propriamente uma pessoa, né? É um número. Você tem que calcular o todo. O indivíduo em si, ele vai morrendo, contanto que morram menos pessoas que morriam antes e outras possam viver, está ótimo. Então manda ver na vacina. Você vê, as vacinas, você tem casos célebres de vacina. Há um caso em Lübeck, na Alemanha, na década de 20, do século 20, onde eles aplicaram um tipo de bacilo vivo de tuberculose, um número de crianças, acho que eram 200 crianças, e morreram 70.
Eles acharam um número muito absurdo. E aí foi aberto um inquérito na Alemanha e tal, para poder avaliar, isso em 1923, se não me engano. E aí eles redefiniram os padrões, os protocolos para isso, mas, bom, na Alemanha, pouco tempo depois, eles voltaram a fazer experiências com seres humanos, de qualquer forma. Mas isso nunca deixou de ser uma questão estatística. Vocês observem bem que nas nossas vacinas, não vou falar de vacina, mas nas nossas bulas de remédios, existem ali todos os percentuais negativos. Né? Em tantos por cento das pessoas são afetadas por esse remédio, tantas pessoas têm esses problemas de pele, tantas pessoas, porque eles avisam a gente que, na verdade, esses remédios eles são estatísticos, eles não são, né, não é um remédio para você, é um remédio para muitas pessoas, e você pode estar fora dessa estatística. Essa questão, e você vê, então você tem aí se você retira o extraordinário das coisas, você vai retirando aquilo que é miraculoso na existência, aquilo que sinaliza a existência de alguma coisa maior. Então, os elementos éticos e morais são muito atingidos por isso, porque a ciência, para se desenvolver, ela tem que abrir mão disso. Então, se alguém fala assim, poxa, mas você está me dizendo, lá no século XVIII alguém deve ter dito isso, você está me dizendo que você vai aplicar essa vacina e pessoas vão morrer dela? Você está me dizendo isso? Não, ele fala assim, não, eu estou dizendo isso, mas estou dizendo também que por conta dessas pessoas que vão morrer, elas serão menos pessoas que morreriam do que se a vacina não tivesse sido aplicada. Aí a pessoa volta preocupada e vai dizer, não, sim, mas você continua dizendo que pessoas vão morrer por isso. Aí você fica pensando, como isso é possível, esse tipo de raciocínio? Esse raciocínio só é possível se você abre mão da excepcionalidade, do milagre do ser humano. Se você entende que o ser humano, ele pertence à natureza, é um animal como qualquer outro, e você tem uma quebra de empatia com relação ao próximo, com relação à pessoa. Isso é uma coisa assim impressionante. Né? O iluminismo, você vê que o iluminismo, eu falei aqui, quero voltar a um assunto, só antes da gente terminar, ainda falta um pouco, mas é um assunto, quando você vê que quando a gente diz que o século XX, a primeira, mas especialmente a Segunda Guerra Mundial, é uma obra-prima do pensamento iluminista, porque tudo ali é culminância de 200 anos de transformações políticas no mundo ocidental. Na ciência, a mesma energia, você vê, os alquimistas foram incapazes de produzir uma bomba atômica, eles jamais produziriam uma bomba atômica, né? Porque a ciência deles estava preocupada com outras coisas. Estavam preocupados com a imortalidade, com a transformação de metais em ouro, e isso não era só a questão do ouro, era a questão da imortalidade do ser. Era alcançar, não a imortalidade, mas a cura das doenças através dessa transformação, dessa transmutação dos elementos. Né? A manipulação do átomo, como ela vai ser feita a partir de finais do século XVIII, e isso avança na direção do século XIX e culmina no século XX, não com a descoberta das bombas, daqueles elementos para destruir as células cancerígenas, que é uma coisa positiva, né? Mas com a bomba atômica e a bomba de hidrogênio. Né? As pessoas com muita facilidade elas marcharam na direção dos instrumentos de destruição, ou utilizar as leis de Newton, por exemplo, como os alemães fizeram, para construir foguetes que atravessavam o Canal da Mancha e bombardeavam. Aquilo é pura física, engenharia física. Né? Ali é uma coisa assim, a história do desenvolvimento dos foguetes é uma coisa impressionante. Aí a gente se lembra de uma metáfora bíblica, que é uma metáfora assim, importantíssima para entender tudo isso, que é a Torre de Babel. Né? A Torre de Babel, o objetivo dela é fazer o homem alcançar os céus, né? Ter poder sobre tudo. E é muito interessante, porque tem uma lenda judaica, que os judeus têm muitas lendas, né, que eles preservaram sobre essas passagens bíblicas, os midrashim, né, os comentários. E um deles diz que quando a Torre de Babel estava sendo construída,
uma altura impressionante, 11 quilômetros de altura, uma coisa assim impressionante, nas lendas, né? Quando morria uma pessoa, eles jogavam a pessoa do alto da Torre de Babel e se esqueciam dela. Mas quando caía um tijolo, eles se desesperavam e recuperavam o tijolo para continuar construindo a Torre de Babel. Bom, por fim, alguma coisa a ser comentada. Então, o que eu estou dizendo? Somos ainda iluministas? Eu acho que totalmente, né? Não tem nem o que discutir, porque o nosso mundo é basicamente isso. E uma último exemplo, uma coisa notável, que é muito importante para a gente também, porque tem a ver com a nossa civilização, que é um acontecimento que teve lugar em 1755 em Lisboa, que foi o grande terremoto de Lisboa. Esse terremoto foi uma coisa assim terrível, porque a cidade de Lisboa foi destruída pelo terremoto e logo depois teve um tsunami que devastou o que havia sido destruído e afogou e matou os que haviam sobrevivido, né? Existiam 20 mil mortos. Esse acontecimento, Voltaire escreveu sobre isso, né? Ele tem poemas sobre isso, né? Tem várias coisas sobre isso, Voltaire. Muita gente escreveu sobre o terremoto de Lisboa, porque Lisboa era uma cidade importante, as pessoas viviam muito bem lá e de repente de uma hora para outra todo mundo morreu. Mas você tem dois textos curiosos sobre isso, são duas reflexões importantíssimas sobre o terremoto de Lisboa. A mais importante delas, a meu ver, é um juízo sobre o terremoto de Lisboa elaborado por Immanuel Kant. Kant, ele escrevia eventualmente nos jornais, né, ali da cidade onde ele viveu a vida inteira, e ele faz um juízo, ele começa a escrever vários artigos sobre o terremoto de Lisboa. E Kant afirma a seguinte coisa: olha, o terremoto é um fenômeno natural. Aí ele retoma a tese de Lucrécio, porque naquela época eles acreditavam que a Terra era oca, havia essa tradição da Terra oca. E ele achava que os terremotos eram causados pelo desmoronamento de cavernas subterrâneas. Então ele diz, aconteceu isso, por isso, por isso. Aqueles que dizem que o terremoto foi causado pelo planeta Júpiter, aí ele vai em direção da astrologia. Não, eles estão totalmente errados, porque aí ele pega as leis de Newton e fala assim, olha, a gravidade de Júpiter, a influência dela sobre o planeta Terra é próxima de zero, então eu não vejo como o planeta Júpiter pode causar qualquer terremoto na Terra. E ele vai falando várias coisas sobre isso, etc. E ele afirma que aqueles que dizem que isso é causado por Deus estão totalmente errados. Não tem nada a ver com Deus, e mais importante que isso, diz Kant, isso não tem nada a ver com os nossos pecados. Isso não é punição de nada. Isso é uma coisa causada pelo mundo. Apenas isso. E o Kant também era outro meio temeroso, né? Quando ele concebeu a teoria dele sobre a origem do sistema solar, que é, na verdade, no fundo, a teoria que existe até hoje, né, da nebulosa primordial, ele, no final, diz assim, olha, mas eu não estou dizendo isso à maneira de Lucrécio, não. Eu estou dizendo que foi Deus que criou isso, mas depois dele ter dito que tudo teve um surgimento natural. Bom, mas há um outro documento sobre o terremoto de Lisboa, que é muito interessante, que foi escrito por um brasileiro. Quer dizer, era um italiano que viveu no Brasil há muito tempo, que foi o padre Gabriel Malagrida. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O padre Gabriel Malagrida foi um padre italiano que atuou no Brasil por décadas, era santo no Brasil, era um padre jesuíta, andou pelo interior do Nordeste, foi conselheiro do rei de Portugal, era um milagreiro típico do Brasil profundo, o primeiro, um dos mais notáveis. E ele foi a Portugal para tentar impedir a expulsão da Companhia de Jesus. E quando ele estava lá fazendo isso, aconteceu o terremoto. E ele não teve dúvidas. Ele escreveu juízo sobre a verdadeira causa do terremoto que abalou a cidade de Lisboa. E ele diz o seguinte, olha, eu não estou dizendo... foi no dia de todo... Olha só, o terremoto foi no dia de Todos os Santos de 1755. 1º de novembro de 1755. As pessoas estavam todas rezando nas missas. Foi nesse dia. Ele falou, olha, eu não estou dizendo que não existem causas naturais. Ele diz até assim, não estou dizendo que... Vocês podem dizer o que disserem, que tem cavernas, e que as cavernas desmoronam, que isso causa. Agora, vocês estão se esquecendo que existe Deus. Que existe
providência em Deus, que existe um sentido das coisas. E que nós, diante dessas catástrofes, estamos diante dos nossos pecados e das punições aos nossos pecados. E é assim que nós temos que nos posicionar diante das coisas, diz o Gabriel Malagrida. Né? É totalmente diferente do Kant, que dizia que a gente não deve acontecer uma catástrofe, uns morrem, outros vivem. A nossa posição em relação a isso é indiferente, os nossos pecados ou não. Então você vê aí que tem claramente uma desumanização que é muito clara no pensamento iluminista, né? E essa desumanização, ela avança muito e vai se aprofundando na medida em que o conhecimento produzido sem freios morais e éticos, ele realiza coisas tão impressionantes que, de alguma forma, dão a entender que o ser humano se tornou senhor das coisas. Em 1980, se eu não me engano, um prêmio Nobel desses de química, ele foi para um acelerador de partículas, passou 24 horas num acelerador de partículas, bombardeando um átomo de bismuto com núcleo, com nêutrons, e ele conseguiu transformar bismuto em ouro. Ele conseguiu transformar bismuto em ouro. Então isso foi saudado na época como a realização do sonho alquímico pela mera matemática. A matemática permitiu a ele fazer isso. É claro que ele nem conseguiu a quantidade de... Ele não produziu ouro, ele produziu átomos de ouro que só conseguiram ser medidos através dos seus isótopos ao longo de um ano de observação. Mas, de qualquer forma, existe aí a pergunta, então, feita pela professora Nazaré. Somos ainda iluministas? Eu acho que nós estamos totalmente imersos no pensamento iluminista. Totalmente imersos, afogados, eu diria, mais precisamente assim, porque as pretensões do pensamento iluminista, elas tomaram de tal forma as consciências que é muito difícil hoje você falar ou pensar certas coisas sem que você pense e reflita sobre essa observação de Spinoza. Não, isso não é um milagre. É porque você não conhece a explicação disso. Por isso é que você está achando que é um milagre. Essa explicação de Spinoza, que é muito simples e muito assim, pertinente, né, e muito racional, ela teve um efeito assim, destruidor, porque por essa explicação, aconteceu de tudo nos últimos 200 anos. De tudo. Você vai dizer assim, coisas boas? Olha, eu não sei exatamente, porque o que acontece é que as pessoas estão viciadas em uma série de coisas, assim, do mundo, né? Coisas do mundo. Comidas, bebidas, viagens, comunicação. Agora, o vazio interior é evidente que ele continua se ampliando nos últimos 200 anos. Por quê? Porque o que ele queria dizer, o Spinoza, que não há milagre, ele estava querendo retirar do próprio ser humano, né? É isso que ele está dizendo, o seu caráter de excepcionalidade. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha, você também não é um milagre. E eu, Spinoza, não sou, nem você. Você apenas se considera alguma coisa, uma pessoa ou qualquer coisa, porque você não sabe o que você é. Você não passa de átomos de uma estrela, como se diz hoje em dia, né, reunidas por um acaso qualquer e que se configuraram como pessoa. Você nada mais é do que isso. Essa ontologia essa perspectiva de construção da pessoa, ela é muito viva, e eu diria até que é o que nos arrastou a essa situação que nós vivemos hoje, de prosperidade e ruína, né? De prosperidade e ruína, porque o vazio interior, ele se amplia, e se amplia, e se amplia, e se amplia, até o momento que você já não consegue. Você sabe, Santa Teresa de Jesus dizia, para terminar,
Santa Teresa de Jesus dizia uma coisa interessante, vocês sabem disso. Ele dizia que nós temos um castelo interior, com várias salas. A primeira sala é aquela com a qual nós estabelecemos a conexão com o mundo. Essa sala tem que ser nossa, ela dizia. Ela é nossa. Porque nessa primeira sala é que a gente trava as batalhas do mundo, né? As batalhas contra as tentações do mundo. A do iluminismo, a mais grave, é a da arrogância, né? De você se achar o centro das coisas e capaz de tudo. Você é capaz de tudo. Até transformar realmente bismuto em ouro. Isso na época foi uma repercussão tremenda. Você conseguiu. Os iluministas nunca conseguiram porque eles estavam errados. Porque o que o iluminista dizia? Ele dizia que lá no fundo do átomo tinha um espírito. Lá no fundo tinha um espírito. Quer dizer, a razão das coisas estava fora do mundo. Então, esse mundo que a gente vive, sim, nós estamos dentro dele, e eu acho que desde o momento em que esse fenômeno intelectual ele tomou conta das coisas, e o vazio é cada vez maior, porque aí você vê, a gente não tem mais intimidade, né? Esse mundo que a gente vive é cada vez de menor intimidade. Quer dizer, essa primeira sala, ela foi tomada, a gente não, né, nós estamos totalmente expostos, totalmente abertos. E por aí nós somos incapazes de buscar esse espírito que está no fim do mundo, né, na essência, ou aquilo que nos dá sentido. E esse vazio é tão profundo que existem coisas hoje que nunca existiram antes. Por exemplo, o tráfico internacional de drogas, o principal tráfico ilegal. O tráfico de drogas é evidente que ele está ligado ao vazio existencial humano. Há nenhum outro tipo de fenômeno que não seja esse. O vazio profundo nosso, que tem que ser preenchido. Então o iluminismo nos dá coisas, constrói lá uma torre de Babel, mas é evidente que essa torre, ela desmorona a todo instante, o tempo inteiro. E é um desafio existencial profundo que esses pensadores nos colocaram, né? E desde então a gente está... Não faz muito tempo, na verdade, né? Que a gente fica pensando, esse processo, mas você não é tanto tempo, são 200 e 250 anos, são algumas gerações apenas, né? Não é tanto tempo assim. A gente está lidando com isso e tentando se libertar disso, ou pelo menos transformar isso em alguma coisa que não seja hostil ao indivíduo, que preserve, de alguma forma, o extraordinário. Então, a afirmação de Spinoza, a crítica à afirmação de Spinoza, é também um desafio do pensamento. Entende? Spinoza, você está dizendo realmente isso? Que tudo que o milagroso é porque a gente não entende, é? Então se explica a você por que você existe. Eu diria Spinoza. Você consegue? Não, Darwin não explicou nada. A genética, então essa é que explica menos. Então a própria ciência, ela vai colocando o vazio, né, e o enigma o tempo inteiro. Então, além do que, para terminar, por fim, o próprio ato de tentar explicar e entender alguma coisa já é extraordinário. Então, tudo, no fundo, tem o surpreendente, o extraordinário, e eu até poderia arriscar e dizer que tudo é milagre, ao contrário do que Spinoza dizia. Então, eu não sei se respondi a tua pergunta, querida professora, mas essa era eu vou dizer que nós somos, sim, totalmente iluministas, mas a nossa realidade humana interior está sempre lutando contra aquilo que no iluminismo nos destrói. Não é a matemática que nos destrói, mas as pretensões que surgiram em função disso. É isso.